Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luciana. Idel Jundiaí, Maiara Idel Butantã. Minha amiga Karen. Vamos entrando, rancho gastronômico. Ah, que bacana. Renilde. Vamos lá, gente, mandando aviãozinho pro povo entrando. Vamos ver, doutor Renato, se ele dá um oizinho aí pra gente. Renato, já tô aqui. Vamos entrando, gente. Renilde, avisa a mamãe e papai que começou a live. Karen, hoje vamos falar de diabetes, viu? Bem bacana. Vamos falar também de... Será que existe prevenção, gente? Bom, a pedidos do nosso convidado, uma musiquinha, mas só tem 4 pessoas na oficina, gente. Ah, o Renato entrou, a Cris. Vamos chamando o povo, né, gente? Será que o pessoal já tá dormindo essa hora? Acho que não, né? Mas vamos lá, Renato, a seu pedido. Boa noite, sogra blogueira. Elvis Presley pra gente. Olha lá. Olha que você escolheu a dedo. Boa noite. Boa noite. Eu amo Elvis. Que bom, querido. E eu estava comentando contigo, nós temos lá na nossa turma um cara super mega famoso, que é o nosso Elvis da FMUSP. É o nosso querido Adriano Segal, né? O Adriano da psiquiatria, um puta de um profissional. E, ao mesmo tempo, é o nosso Elvis, eterno Elvis, lá da faculdade. Eu amo ele. Um beijo para ele. Eu sei que talvez ele não esteja assistindo. Eu mandei um recado para ele dizendo que eu ia falar dele hoje. Quem sabe ele assista a gravação disso. Olha, a mamãe entrou. Boa noite, mamãe. Olha, Elvis Presley, mamãe. O que você acha disso? Ah, demais, hein? Semana que vem, aniversário de mamãe. Então as energias todas coincidem. Quando o Renato falou Elvis Presley, eu falei, vai ser muito bacana, gente. Porque... Eu tô tentando... Peraí que eu vou arrumar um negócio. Vai se arrumando aí, Renato. Vamos entrando, gente, se acomodando. Vamos chamando o povo, né? Vamos lá, gente. O Renato parece que voltou. Pronto, acho que arrumei. Voltou. Pronto. Não, eu tava aqui, eu tava arrumando lá um negócio que tava meio torto. Okay. Boa noite, gentes maravilhosas, seguidoras da Regina e Deus Saúde. Um beijo para todos vocês. Vamos entrando. Idel Morumbi, ainda não vi ninguém. Chama aí o povo, gente. Mais estética, vamos lá. Bom, hoje o tema é muito importante, né? É sobre diabetes, que acomete uma enormidade de pessoas no mundo todo, né? E parece que está em crescimento. E a gente quer falar um pouquinho desse tema por vários motivos, né? Muitas pessoas falam, mas diabetes? Não, diabetes eu já sei. Eu vou lá, ou eu tomo insulina, ou eu tomo um outro medicamento e tá tudo certo. Mas o que a gente vê muitas vezes é que não está tudo certo, né? É preciso outras questões, é preciso mudanças no estilo de vida. Se a gente realmente
quer prevenir e quer tratar corretamente essa patologia que se encontra no grupo de patologias crônicas que vão lesionando vários órgãos, né? Então, é disso que a gente vai conversar. Hoje até assisti um mini vídeo da Nutridani, que fez a última oficina comigo sobre detox, e ela falou uma frase muito interessante, né? Que hoje em dia nós estamos vivendo mais, isso é fato. Mas o que a gente quer? A gente quer viver ou a gente quer só sobreviver? Então, acho que é isso que a gente tem que pensar, porque a maioria dos pacientes que pelo menos eu atendo, que tem já uma idade 70 anos, 60 e pouco, já estão tomando uns 5 remédios, né? Ou mais. Então, é isso que a gente tem que pensar. Renato, você travou. Querido Renato, deu uma travadinha. Vamos ver se ele percebe e dá uma checadinha aí na internet dele. Bom, vamos esperar o Renato se arrumar, mas o tema de hoje é diabetes. Eu quero que vocês vão colocando aqui as questões. Vão chamando as pessoas, que eu não entendo. Só 14 pessoas na oficina com uma patologia tão importante. Vamos lá, gente. Também diabetes tem repercussão na pele. Várias, né? E vários pacientes me procuram com problemas crônicos de pele. E aí eu vou checar a glicemia alta, outra erisipela, e glicemia alta, outra infecção. E daí eu falo para eles, não é possível, né? Porque para eu conseguir um sucesso no tratamento de pele, é fundamental que essa glicemia esteja equilibrada. Deixa eu ver se eu chamando aqui o Renato. Renato, eu te mandei um pedido, tá? Para você. Você recusou, Renato? Ai, vamos ver aí, Renato. Vou mandar de novo. Não tem pedidos. Ai, ai. Então tá. Como é que eu vou chamar agora o doutor Renato? Vou chamar ele de novo. Ei, Oi, querido. hello! Vamos lá, Renato. Boas. O pessoal está entrando, está chegando bastante gente. E aí nós vamos falar de diabetes, né? Primeiro, o que é diabetes, Renato? Diabetes é uma alteração metabólica que vai ocorrendo normalmente, né? Nós temos duas situações, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Os dois se caracterizam por um aumento da glicose circulante. O tipo 1, geralmente atrelado ao aparecimento desde a infância, normalmente ele já vai vinculado ao uso de insulina desde esse início. Já o tipo 2, anteriormente conhecido, na época que eu me formei, era conhecido como diabetes do idoso, porque aparecia no indivíduo idoso. Nós não podemos falar mais isso, Regina, porque hoje nós temos crianças com 8, 9, 10 anos com diabetes tipo 2, o que mostra que tem algo errado. Então, é o que você acabou de dizer aí. Muito errado. Na sua introdução, você foi brilhante. Quer dizer, o que está acontecendo? Que esta diabetes acometeu, na verdade, a diabesidade, tanto a diabetes como a obesidade, acometeu o planeta de uma forma tamanha que nós temos cada vez mais e mais pessoas com problemas relacionados à regulação desse açúcar no sangue. E que, não cuidado, realmente vai levar a uma série de complicações no sistema nervoso, no aparelho cardiovascular, no aparelho urinário. Enfim, nós vamos ter várias complicações, por isso ela é uma doença crônica degenerativa, porque ela vai acometendo vários órgãos e sistemas. Bom, então, gente, a diabetes, como é que a gente faz o diagnóstico de diabetes, né? Então, normalmente é um diagnóstico clínico e laboratorial, mas no laboratório é através do exame de sangue, onde a gente vai checar o nível de glicose no sangue do paciente, né? Então, a gente tem
a glicemia de jejum. A gente pode dosar a hemoglobina glicada. Então, os pacientes diabéticos ou que fazem acompanhamento já estão habituados com esse termo, né? Hemoglobina glicada. Mas a gente vai explicar um pouquinho o que é isso. E a insulina. Então, o grande problema, gente, é que assim, a gente precisa que essa glicose que esteja boiando no nosso sangue entre na célula. Porque se ficar um nível alto de glicose no sangue, que é a hiperglicemia, isso vai gerar complicações para o nosso organismo, né, a longo prazo, que são as complicações das doenças crônicas, as inflamações e as alterações na corrente sanguínea, nos capilares. Então, vai havendo alteração. Isso vai prejudicar a circulação e a função de vários sistemas, né? Então, a diabetes, ela não é só um problema da insulina, não. Aí começa com a insulina, ou a falta de insulina, ou a resistência à insulina, que é como o doutor Renato falou. A falta é aquela que eu não produzo, que é a diabetes tipo 1. E a resistência é a diabetes tipo 2. Essa resistência, como o doutor Renato falou, no passado, ocorria pessoa acima de 50, 60 anos. Agora está acontecendo em crianças. Tá certo? Então, é um alerta, até para quem tem família, para os papais e para as mamães, porque outro dia, Renato, eu fui correr na praça e eu estava correndo e eu observei uma menina, 9 horas da manhã, né? Era no feriado, acho. Ela estava comendo um pastel enorme, vazando o óleo do pastel, numa mão. E na outra mão, uma Coca-Cola. Eu olhei aquilo e imaginei que deveria ser o café da manhã dela. Então, gente, eu acho que a gente tem que prestar atenção que tudo que a gente planta, tudo que a gente faz, vai ter uma consequência. Eu não estou dizendo nunca coma pastel. Eu estou dizendo que a gente precisa pensar nas opções, né? A gente precisa entender, né, que um dos pilares da nossa saúde se chama alimentação. E sem ele, nada vai funcionar direito. Porque, como eu sempre falo, e tem aquele ditado, o peixe morre pela boca. E nós também. Eu vou dar um exemplo próprio. De novo, falando dessa nutricionista Dani, Renato, que ela é fenomenal. Ela tem um programa que se chama Detox Corpo e Alma. O que é isso? Não adianta você fazer só um detox físico. Você também tem que fazer um detox das emoções. Pois bem, eu já pirei com esse nome, né? Detox Corpo. Já me inscrevi. Hoje é o 7º dia. E aí, gente, as pessoas olham para mim e falam assim, para que isso, doutora? Você é magra. Para que isso? Porque mesmo magra, a gente acumula toxinas no organismo. Não é só a pessoa gorda que acumula toxinas. Não, não é. Lógico que a pessoa obesa, a gente sabe que as toxinas têm muita afinidade pelas células gordurosas, grudam ali como cola super bonder. Então, a obesidade e a toxicidade é complicado. Agora, a gente vive num mundo tóxico. Nós respiramos ar poluído, nós comemos alimentos industrializados, com corantes, conservantes. Mesmo os alimentos in natura têm agrotóxicos, por mais que a gente higienize. A gente usa produtos de limpeza, produtos de beleza, fora a nossa mente, que é altamente estressada hoje em dia, né? Então, é fonte de toxinas também. Então, o que acontece com essas toxinas? Vão impregnando no nosso corpo e, a longo prazo, podem vir a dar várias patologias, inclusive a diabetes, né? Então, agora, Renato, a gente falou um pouquinho o que é diabetes, dos grupos. E qual é o grande problema, então, do diabetes em si, Renato? Então, Regina,
o interessante, você abordou muito ponto muito interessante, aí que dá para ficar aqui horas falando, mas vamos entender, tudo começa na orientação, nas big diretrizes que são colocadas pelas pessoas que direcionam a maneira como o mundo come. Né? Então, hoje a gente tem que tomar cuidado até para falar, porque aí, senão eles te cortam, te boicotam. Mas, assim, em algum dado momento na história, lá pela década de 50 do século passado, foi dito que gordura era inimiga. E aí, as diretrizes nutricionais buscaram mudar as coisas, porque estava morrendo muita gente de infarto agudo do miocárdio, inclusive o presidente dos Estados Unidos. Então, assim, o que está acontecendo? Ah, não, a gordura é o nosso inimigo. E esse dogma persistiu por muitos anos, a gordura saturada, coisa que não se provou durante todo esse tempo. O curioso é que desde a década de 70, um pouco depois da mudança das diretrizes, e o que foi a mudança nas diretrizes? Bom, gordura é o problema? Então vamos colocar na base da pirâmide alimentar, o que eu tenho que comer todo dia, vamos colocar os cereais, porque cereal não tem gordura. E, coincidentemente, a partir da década de 70, eu que já sou mais antigo, eu vi isso. E explodiu a obesidade e explodiu o diabetes mellitus. E aí você começou a ter esta epidemia que você tem hoje. E a abordagem nossa hoje visa, como você muito bem disse, na maioria dos casos as pessoas se preocupam com o quê? Com o fator final. O que é o fator final? É a elevação da glicose no sangue. E aí desenvolveram-se medicamentos para se diminuir a glicose no sangue. É a solução do problema? Lamentavelmente, não é a solução do problema. Corresponde, minhas queridas e meus queridos que aí estão, a eu dizer para vocês o seguinte: vocês estão com um sapato e dentro do sapato tem uma pedra e esta pedra está machucando o pé de vocês. Aí vocês vão no doutor Renato e o doutor Renato fala: ah, é simples, vou te dar Advil, vou te dar Doril, vou te dar Dipirona, vai tirar a dor do seu pé. O doutor Renato resolveu o seu problema? Não, infelizmente não. Como é que é a solução do problema? É tirar o sapato, tirar a pedra. Então, a mesma coisa. Quando eu dou remédio para baixar a glicose, eu estou apenas interferindo no sintoma final, que é a elevação da glicose. Mas a causa da elevação da glicose, a doutora Regina já deu o grande toque, é o quê? É a resistência à insulina. Porque na medida que nós estamos nos alimentando nos dias de hoje, principalmente na dieta ocidental, com uma carga muito grande, não só de todos esses tóxicos que a doutora falou, mas uma carga muito grande de açúcares, e açúcar aqui, principalmente os açúcares refinados, os açúcares processados, os alimentos altamente processados, que vão gerar uma carga de açúcar muito grande. Isso vai levar a uma complicação seguinte: o seu açúcar no sangue vai ficar constantemente elevado. O seu corpo, ele vai reagir a isso. E o seu pâncreas vai produzir um hormônio chamado insulina para tentar colocar todo este excesso de glicose que está circulando no seu corpo para dentro das células. E ele não consegue. Então, o pâncreas reage produzindo mais insulina, até que há um ponto de saturação. O corpo não aguenta mais. Então, começa a haver o que nós chamamos de resistência à insulina. Ela não consegue enfiar o açúcar para dentro da célula. É aquela coisa, o que é que acontece? Você está no metrô, para um trem, o trem está vazio, você entra tranquilo, bonito. É o corpo funcionando normalmente. A glicose é você e outras pessoas que ali na estação estão. A célula é o vagão do trem. Agora, se você pegar um trem lotado, como é que você faz? Quando abre a porta, já tem aquele mundaréu de gente na porta que não permite nem você entrar. Então, o que você tem que fazer? Você tem que empurrar uma pessoa para dentro. Então, tem aquele funcionário do trem, da estação, que vai tentar te empurrar para dentro para poder fechar a porta. Isso é resistência à insulina. Olha que legal, agora vocês entenderam qual é a dificuldade. Essa célula está cheia de açúcar, não cabe mais. E aí você tenta empurrar mais. Então, nós temos hoje um problema muito grande, porque quando aumenta a insulina, e hoje eu estava falando sobre obesidade, que é um outro grande problema, está tudo atrelado, gente. Sabe o que é que faz a gente engordar? É exatamente a insulina.
Porque a insulina, quando começa a se elevar no sangue, ela fala, gente, eu não estou conseguindo enfiar esta glicose dentro do vagão do trem. Ela faz o seguinte, ela é esperta, ela é danada. Ela vai lá para o fígado, corre e conversa com o fígado. Fígado, me ajuda. A doutora Regina está comendo um mundaréu de açúcar. Eu não sei o que eu faço com tanto açúcar. O fígado fala, calma, não se preocupe, temos jeito. E aí ele começa a pegar esta glicose que está sobrando demais e, através de um processo metabólico chamado lipogênese, de novo, ele converte a glicose em uma gordura, que é o triglicérides, lá no fígado, e que já fica armazenada lá no fígado e produz o quê? A gordura no fígado. Olha eu descrevendo o diabético aí. Então, o diabético tem glicose alta, ele tem insulina alta, então aí a gente já vai ver. Quando eu ver os exames, eu já sei, vou ter uma insulina alta, vou ter uma glicemia alta, uma hemoglobina glicada alta, posso dosar uma frutosamina, que é um exame que mostra nos últimos 15 dias como é que está a sua ingestão de açúcares. Então, eu começo a ver todos os parâmetros aumentando. Quando a insulina aumenta, ela ativa essa via metabólica, que é para te salvar. Mas não é só para te salvar. Essa via metabólica já existia nos nossos antepassados, na pré-história. Ela funcionava da seguinte forma. Eu encontrei uma região que tem muita comida. Eu vou comer. O pré-histórico. Por quê? Eu não sei o dia de amanhã. Eu não tenho geladeira, eu não tenho despensa na minha caverna. Então, eu tenho que caçar essa comida. O que acontecia? Eu armazenava. Então, esse mecanismo é um mecanismo para proporcionar uma reserva de energia para os momentos difíceis. Gente, hoje em dia, quem é que tem dificuldade de conseguir comida? Ninguém. Todo mundo tem uma geladeira, todo mundo tem uma despensa. Então, esse mecanismo que era para nos salvar, continua funcionando e vai funcionando. Chega um momento que o fígado fica tão gordinho que ele fala assim, gente, eu vou explodir. Então, eu preciso mandar essa gordura. Aí começa a espalhar a gordura para a cavidade abdominal, dá aquela barriga maravilhosa, que chamamos de gordura visceral. É gordura pelo corpo, a pessoa engorda. E com isso, também, em paralelo, a glicose sempre subindo, porque ela está alta. Tudo isso se gerou pela resistência à insulina. Olha só, a obesidade, resistência à insulina. O diabetes, resistência à insulina. Então, se eu tiver que tratar, eu tenho que tratar a resistência à insulina, que é a parte que a maioria dos senhores não gosta. O que é que vocês não gostam? Quando a gente mexe na dieta. Ah, isso é muito restritivo, isso é horrível, eu não sei se vou aguentar, eu não sei se vou conseguir. Então, quando nós olhamos, recentemente eu fiz uma série aí mostrando uma coisa super manjada, que era as blusões, mas a intenção era mostrar como a simplicidade do ato de viver, que a Regina falou de uma forma linda. Vamos viver com equilíbrio, vamos viver com uma alimentação saudável, com relacionamentos saudáveis, com o coração cheio de amor e comer comida de verdade preferencialmente, né? As Blue Zones acabam defendendo que eles comem pouca carne. Eu não digo que é para não comer carne, mas realmente eu tenho... Hoje mesmo eu comi uma picanha maravilhosa. Eu, como chefe, fiz uma picanha com uma bela de uma salada de agrião maravilhosa. Cadê o carboidrato? Não tinha carboidrato nenhum, gente. Ô, Marcos Brioski, que está aí. Um beijo no Marcos. Então, eu acho que agora vocês estão entendendo por que nós estamos vivenciando esta explosão de doenças crônicas. Eu acho que diabetes. Hoje em dia a gente atende muito, gente. Parece que quase todos os pacientes têm agora gordura no fígado, né, Renato? É uma coisa impressionante. E às vezes pessoas magras, lógico, as pessoas mais gordinhas, às vezes o gordinho não tem, né? Porque é gordinho que ele tem, mas a maioria tem. Né? Na verdade, não é que não tem, sabe? Eles têm, só que às vezes você não consegue detectar. Porque note uma coisa, quando você não vê gordura no fígado, no ultrassom, não quer dizer que não haja gordura no fígado. Bioquimicamente, você enxerga essa gordura, tá? Mas assim, a grande maioria, né, nesse mar de má qualidade de vida, então vai aumentando a glicemia, o fígado vai somando gordura, vai aumentando as enzimas hepáticas, a gente entra numa coisa que a gente chama síndrome metabólica. Quer dizer, o organismo vira uma bomba relógio, né? Isso também vai desequilibrar os hormônios,
os hormônios desequilibrados também vão desequilibrar o restante. Então, na verdade, gente, é uma bola de neve, né? Uma bola de neve. E quando a paciente ele quer ser... ele quer um remédio, né? Na verdade, o paciente quer um remédio. Ele chega para o médico e ele quer que o remédio, de preferência, o médico pegue um cordão mágico e fale: pelim, pim, pim, vou tirar a doença de você. Não é assim que funciona, gente. Então, os pacientes, eles têm que entender que eles têm responsabilidade, né? Ninguém planta tomate e colhe abacaxi. Então, às vezes, gente, a gente chega num estado de patologias crônicas que dá para a gente tratar, mas a gente vai ter que mudar o percurso. Se a gente continuar na mesma rotina, nós vamos ter os mesmos resultados. Ah, mas não existe insulina. Ah, mas não existe estatina. Ah, mas... Gente, a gente tem que prestar atenção que o remédio, de verdade, o efeito dele é esse, e o efeito adverso é esse multiplicado por 1000. Então, o remédio é um mal necessário e algumas patologias, sim, precisa de remédio. Mas se as pessoas se movimentarem só por remédio, daqui a pouco você vai tomar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para fazer cocô, para parar de fazer cocô, para comer, para parar de comer, para respirar. Não é assim, né? É a mesma coisa que atividade física. Eu pratico todos os dias atividade física. E as pessoas falam: por que isso? Porque me dá energia, né? Eu preciso estar bem para atender as pessoas. Eu acho que nós, médicos, temos que dar o exemplo. Eu não posso falar para o meu paciente, como eu não posso falar para um filho: olha, atividade física faz bem, e não praticar. Então, eu sou bem CDF e bem disciplinada comigo para poder, de alguma forma, trazer saúde para os que estão ao meu redor, né? Então, eu acho que a gente precisa primeiro se cuidar, né? Infelizmente, a grande maioria dos médicos não tem ainda essa visão, né? E eu vejo muitos colegas muito mais doentes que os pacientes, né? Porque eles realmente não têm essa visão preventiva que eu e o Renato e vários outros queridos procuramos ter, avaliando o corpo de uma forma integral e entendendo sempre que nós somos mente e corpo. Nós precisamos sempre buscar um equilíbrio que não é fácil nos dias de hoje. Não é fácil, mas é possível. É possível com muita resiliência, com muita persistência, com muita disciplina e com muito autocuidado, né? Isso não é para pessoas ricas, isso é para qualquer classe social. Eu atendo uma comunidade numa periferia que mora na beira de um esgoto. Eu tenho mães dessa periferia que seguem meu Instagram e que melhoraram muito a saúde delas. Por quê? Porque elas entenderam que elas precisam beber água, porque elas entenderam que elas precisam se movimentar. Não, elas não vão numa academia, elas não têm dinheiro para pagar uma academia, mas elas caminham na rua. Elas precisam que elas têm que diminuir açúcar. Então, e eu fiquei muito feliz com isso, Renato, que na última reunião que a gente teve na comunidade, algumas vieram me falar: eu perdi 5 quilos, eu perdi 7 quilos. É maravilhoso. Eu falei: como? Ah, a gente está seguindo você, doutora. Eu falei: sério? Eu fiquei até emocionada. E aí eu falei: mas o que vocês fazem? Ah, quando você fala academia, a gente vai caminhar na rua. Então, elas vão adaptando. Então, querer é poder, gente. Então, o médico, ele pode te orientar caminhos. Se você vai seguir ou não, vamos deixar aqui. Preciso deixar de comer sanduíche e açaí juntos, meu Deus. My God. Fala disso, Renata, que a Karina falou. O que a Karina está dizendo é a realidade que nós estamos vivenciando. Karina, talvez até porque você, quer queira ou não, talvez você seja uma adictada ao açúcar, né? Nós sabemos hoje que, além de tudo, o açúcar ele age numa região do cérebro chamada núcleo accumbens, que é responsável pelo prazer.
modulado por um transmissor, um neurotransmissor chamado dopamina. Então, eu tenho pacientes, talvez você seja, porque para comer pão e açaí juntos, realmente você deve ter um prazer enorme nisso. E vai piorar, tá bom? Então, assim, eu tenho pacientes que entram em verdadeira crise existencial quando se fala em reduzir um pouco a carga de carboidratos. Porque quando nós pensamos em açúcar, nós não pensamos que o pão vai virar açúcar, nós não pensamos que o açaí vai virar açúcar, nós não pensamos que o mel, é uma coisa natural, sim, mas o mel também é uma fonte de frutose, e você já todo complicado por outro lado. A frutose é um açúcar que somente o fígado sabe processar, então você vai aumentar mais ainda o problema, por exemplo, da esteatose hepática. O fígado é um órgão detox do nosso corpo, muito importante, mas se ele fica gorduchinho, ele trabalha com dificuldade, portanto, vocês já imaginam que há uma dificuldade maior em detox por conta desse fígado gorducho. A Karina está dizendo, fazendo faculdade, estágio e trabalhando, e é prático e veneno. Então, é prático e veneno. Além do tudo, você tem uma carga de estresse aumentada, que vai liberar cortisol, que vai liberar mais açúcar na sua corrente sanguínea, que vai alterar todo o seu processo bioquímico. Esta carga de açúcar, além de tudo, Karina, está prejudicando a sua microbiota intestinal, favorecendo o crescimento de bactérias do mal, e estas bactérias do mal vão gerar depois, na inflamação intestinal, um leaky gut, um intestino hiperpermeável, piorando demais a tua situação, aumentando a permeabilidade do intestino, coisas ruins passam a entrar dentro do seu corpo, começarão a surgir, talvez, um dia aí, uma doença autoimune, por exemplo, porque isso vai facilitar o aparecimento de doenças autoimunes, piorando o seu diabetes, causando obesidade. Se você não é obeso agora, não tenha medo, calma que isso vai chegar lá, e depois você não reclama, fala, nossa, eu estou enorme, estou aquilo. Agora, uma coisa legal, isso reverte, tá bom, gente? Eu aprendi, como a Regina também deve ter aprendido, que diabetes é uma doença progressiva, crônica, piorando, 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 não tem o que fazer. Eu vou dizer o seguinte para vocês. No caso da diabetes tipo 2, existem casos que eu estou tratando que estão revertendo, que estão equilibrados, muito bem, sem medicação. Claro. Olha que legal. Mas aguardem cenas do próximo capítulo. Não conta a cereja do bolo, gente. Só que diabetes é uma doença crônica incurável. Isso a gente aprendeu na faculdade. Exatamente. Será verdade? E não é. Eu também aprendi que psoríase era uma doença crônica incurável. E eu também tenho vários casos de cura. Então, gente, o incurável é porque a pessoa não quer mudar seu ritmo de vida. Aí fica incurável mesmo, né? Olha, a Karina continua, né? Está horrível, intolerante à lactose e glúten. Então, sabe o que acontece? Esse negócio de intolerante é muito engraçado. Eu lembrei de um paciente que eu atendi hoje. Ele é intolerante a glúten. Aí ele está fazendo várias substituições e se entupindo de outros carboidratos. E ele tem esteatose hepática, tem diabetes e vira e mexe está tendo erisipela. Por quê, gente? Porque as questões dermatológicas no paciente diabético, para eu conseguir controlar uma questão dermatológica num paciente diabético, eu preciso controlar diabetes. Senão ele vai ficar tendo erisipela até que a morte nos separe. E aí ele vem chateado. De novo, doutora, de novo. Daí a gente vai pesar, ele está 1 quilo mais gordo, falando que está fazendo dieta. E já era gordo. Então, eu fico desesperada. Eu falo, o que está acontecendo? Não, doutora, eu não estou comendo glúten. Não estou comendo glúten. Mas aí é o seguinte, gente, não comer glúten e trocar o pão com glúten com um pão sem glúten, com uma farinha com um índice glicêmico maior, você tirou um inimigo, que é o glúten, mas aumentou o outro, que é o açúcar. Então, veja, olha que coisa interessante. Uma fatia de pão integral deve ter um índice glicêmico em torno de 70, 72 com glúten. Quando você passa, por exemplo, uma fatia de pão de farinha de arroz, esse índice glicêmico só para 80, 84. Então, o que é o índice glicêmico? É quanto que um alimento é capaz de elevar a sua glicemia. Então, você tira o glúten, maravilha, que delícia, bacana, e coloca um outro alimento processado, e que vai aumentar a sua glicose mais ainda. Então, nós estamos num tremendo de um problema. Solução
nós vamos discutir já já, mas tem solução. Outra coisa que a doutora, só queria aproveitar um gancho, a doutora falou aí da erisipela. Quando a gente pega um paciente com vários episódios de infecção, o que está acontecendo com ele, gente? O sistema imunológico está com algum problema. Ele não está conseguindo segurar o tranco. Então, normalmente, por que está acontecendo isso com o menino que tem lá a erisipela com frequência? Muito provavelmente ele está com uma inflamação intestinal e isso está propiciando o aparecimento da erisipela. Por quê? Lembre-se que quase 95% do seu sistema imunológico está ao longo do trato digestório, uma das maiores superfícies do nosso corpo em contato com o meio ambiente. E aí você tem uma queda, porque se ele já está tentando te manter vivo, e você ainda está com outros problemas que podem levar, por exemplo, a erisipela, se a tua imunidade está ocupada, ela vai permitir que a erisipela apareça, porque ela falou aqui no intestino ou na perna, ou no intestino ou na perna. O que eu faço? Então, gente, está na hora de nós começarmos a repensar o nosso estado nutricional. Você está comendo bem, Karina? Infelizmente, pelo jeito que você está, não. É óbvio que seu intestino vai estar horrível. Como está a sua vitamina D? Outra coisa que muito pouco médico da linha convencional se preocupa. Níveis adequados de vitamina D. Ela é o general do nosso sistema imunológico. Então, é importante nós termos um nível adequado, que não é o 20, acima de 20, e depois de 60 anos, acima de 30, pelo amor de Deus. Em 2012, pesquisadores holandeses já descobriram que o nível normal deveria ser algo em torno de 40 a 60. Em 2 ocasiões, em 2012, eles descobriram isso. Então, vamos rever tudo isso. Agora, o importante, quer curar qualquer doença? Depois nós vamos falar com mais detalhe, mas quer curar qualquer doença? Passe a comer comida de verdade, alimentos de verdade. Vocês vão se surpreender com as melhoras que seu corpo tem. Isso é matéria para uma outra live, viu, Rê? Se um dia você quiser fazer, a gente faz. Eu vi que você está postando. Eu até tentei aquele livro que você está lendo. Gente, é maravilhoso, gente. A alimentação, Ikigai, né? Aquele livro japonês, né? Ela tem um poder tão maravilhoso no nosso organismo. E o que dói no meu coração é que eu vejo crianças que se alimentam pessimamente e o papai e a mamãe perdidos na história. Mas tem um lado bom da coisa. A criança, a partir dos 4, 5 aninhos, ela entende. Então, quando ela vai na consulta, eu foco na criança. Esqueço o papai e mamãe, começo a conversar com a criança. E aí a gente faz combinações. E é interessante, Renato, que aquela criança que não comia fruta, ela começa a dar uma abertura para a fruta e ela vai voltando na consulta cada vez melhor. Às vezes ela tem uma dermatite atópica ou uma outra questão de pele que está muito relacionado com a imunidade. E através daquela criança eu consigo melhorar a família toda, porque a família começa a olhar para os alimentos de uma outra forma. Então, eu acho que realmente o nosso organismo é uma máquina perfeita, porque por mais agressivos que nós sejamos com ele, se a gente está vivo, a gente tem sempre a chance de melhorar. Você pode estar todo encacado aí, você pode estar diabético, hipertenso, com gordura no fígado, esteatose hepática, sei lá mais o que, doença autoimune, tiroidite. Muita Se você coisa quiser, você pode melhorar tudo isso e melhorar a sua qualidade de vida. Mas você tem que querer de verdade, porque as mudanças vão ter que ocorrer. Não é querer da boca para fora, né, Renato? Olha, gente, é impressionante. Você viu, a Karina ainda completou lá, ela está com 19 de vitamina D, está baixésima. Por isso que você está tão ruim. Então, acho que você tem que conversar com o seu médico, né, bater um papo com ele, ver o que ele pode te oferecer em termos de correção disso. Agora, a tua participação e a participação de cada um de vocês aí que tem sintomas semelhantes é muito importante. Eu tenho vários pacientes diabéticos. A Nutridane aqui. Deixa eu só te interromper, dar um oi para a Nutridane. É que eu estou no 7º dia do detox. A Nutridane é uma sábia do alimento, hein? Nós estamos falando aqui do alimento. É maravilhoso o cardápio dela, Renato. Eu não sei nem como eu não engordei.
Porque eu estou acostumada a só tomar um café da manhã mais tarde e fazer um almojanta, né? Então, eu criei essa rotina para entrar no jejum intermitente. E daí o cardápio dela tem café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu falei, Nutri, Dani, como é que eu vou dar conta disso tudo? Então, teve um outro dia que eu bulei o jantar. Mas são caldos maravilhosos, Renato. Vale a pena, viu? Depois eu vou te passar as receitas também. Legal, legal. Então, assim, gente, o importante, né, é que vocês tenham esta noção. A participação do paciente no processo é muito importante. Não adianta, não existe pílula mágica, eu sempre falo isso, não há uma pílula mágica. Não há uma doença que não seja, em parte, combatível. Eu não vou dizer curável, senão vão dizer que eu estou falando falácias aqui. Mas não há doença que não seja combatível, desde que você queira. Ah, eu não tenho dinheiro para comprar. Sim, você vai ter que arranjar dinheiro para comprar o remédio para tratar a doença que vai se instalar mais lá na frente. Então, é uma questão de tempo, o que você quer gastar. Agora, com esse perfil, perdão, Karina, mas vou usar você como exemplo, com esse perfil de alimentação, fica muito difícil você conseguir ter, sim, um perfil de saúde. Esse intestino está inflamado. A primeira coisa que tem que ser curada em você é o seu intestino. É tentar melhorar a função intestinal, depois melhorar o seu padrão alimentar, talvez aí com a nutricionista Dani ou com qualquer outra nutricionista que você tenha, melhorar o seu padrão alimentar, melhorar as condições de sono, dormir adequado. Gente, ninguém dá bola para dormir, é a coisa mais... dormir é perda de tempo, a gente fica dormindo lá, não faz nada da vida. Thomas Edison pensava assim. Hoje nós estamos entendendo, dentro da cronobiologia, que o dormir é um ato muito importante. A rotina do dormir, acordar no mesmo horário todo dia, inclusive sábado, domingo, feriado, dormir todo dia no mesmo horário, inclusive sábado, domingo, feriado. Claro, uma vez ou outra eu vou extrapolar, vou ficar até as 2 da manhã, bacana, não tem problema nenhum, mas tenha uma rotina. Isto vai coordenar o ciclo circadiano seu, o ciclo circadiano das trilhões de bactérias que você tem no seu intestino, que vão começar a trabalhar a seu favor e não contra você, como hoje deve estar acontecendo com você, Karina. Peguei você como Cristo, né? Mas ela colocou aqui um relatório, que ela já montou um SOS e vai fazer projeto de alimentação e academia 1 de dezembro. Já mandou manipular vitamina D, vitamina K2, o biquinol, quercetina, magnésio, zinco. Eu acho que ela está passando com algum médico externo. Isso que eu ia perguntar, né? Se for uma orientação médica bacana, o que eu tenho um pouco de medo, Regina, eu gosto de falar sempre isso, perdão, Karina, mas vou me expressar, é que se você está fazendo tudo isso ao olho, né? De repente você falou aí um monte de ativos muito importantes, um monte de antioxidantes muito importantes, mas, por exemplo, se eu fosse focar em alguma coisa, glutamina e consertar o seu intestino seria a coisa mais importante. Você falou um monte de coisa aí, não falou da glutamina. A glutamina é um dos mais potentes regeneradores do enterócito. Então, é muito importante. Até porque, gente, muitas pessoas, elas querem tomar coisas. Exatamente, exatamente. Só que, para você tomar e absorver, existe um órgão que chama intestino. E esse intestino, pelo menos no que eu observo na maioria das pessoas, a gente está pegando o intestino bagunçado do ponto de vista de filtro intestinal. O que é isso? O intestino não é um órgão para fazer cocô. Ele também faz cocô, né? Mas é um órgão onde, na luz do intestino, a gente tem bactérias. Todos temos. E é ok ter. Temos bactérias do bem, que são os lactobacilos, por exemplo, e as bactérias do mal. E vivem em equilíbrio. Isso é perfeito. Só que esse mundo perfeito eu vejo em pouquíssimos pacientes. A grande maioria, por conta de estresse, ar poluído, medicamentos, alimentos industrializados, químicas, a gente acaba matando os lactobacilos, então eu fico com mais bactérias do mal do que do bem. Eu fico com desequilíbrio ou o que a gente chama na medicina de disbiose. E a pessoa fala, e daí? E daí que você pode se entupir de vitamina? Quando chegar no seu intestino, se ele tivesse um grau alto de desbiose, ele vai olhar para a vitamina e não vai reconhecer. E daí? E daí que você não absorve, tudo isso vai para o seu cocô.
E o pior de tudo é que as toxinas que entram dentro da gente, a gente querendo ou não, vai chegar no intestino, ele também não vai reconhecer e pode absorver. Então, é como o doutor Renato está falando, e eu concordo plenamente. A primeira coisa que a gente tem que se preocupar quando há um desequilíbrio é com a nossa flora intestinal. Agora a Karina está perguntando como preparar o intestino. Então, aí acho que é uma outra live que a gente vai que é complicado. Você tem que entender. Olha como a coisa está complicada, gente. Quando você tem um desbalanço na microbiota, você tem um leaky gut. Leaky gut é intestino hiperpermeável, que vai permitir a entrada de uma série de coisas. Vai começar a liberação de citocinas inflamatórias na sua corrente sanguínea. Essas citocinas inflamatórias vão interromper um fluxo normal de conversão dos hormônios tiroidianos de T4 para T3, levando a um quadro funcional de hipotiroidismo, que vai atrapalhar mais ainda, vai deixar teu intestino mais lento, vai propiciar o desenvolvimento de mais disbiose. Quando você tem uma disbiose intestinal, você pode ter, por parte das bactérias intestinais, liberação de uma enzima chamada triptofanase, que vai corroer todo o triptofano que vem da sua dieta. Aliás, esse triptofano, se vocês se lembram bem dos colegas que estão aí, vai se transformar em serotonina. E depois dessa serotonina, vai se transformar em melatonina, que vai regular seu ciclo circadiano. E quando eu tenho um leaky gut, essas citocinas inflamatórias vão promover também um chamado leaky brain. Nós temos a famosa barreira hematoencefálica, que é uma barreira que serve para proteger o nosso cérebro de toxinas que possam entrar lá dentro. Se eu tenho um leaky gut, automaticamente eu posso desenvolver um leaky brain. Começa a ter toxinas dentro do meu cérebro, que vão facilitar a ansiedade, depressão, doenças cerebrais como Parkinson, Alzheimer, etc. Então, olha como uma coisa é complicada. É realmente matéria para uma live só disso daí, porque é muito passo, é muito processo. Aí entra a sua tireoide pifou, vai pifar os hormônios sexuais, a sua suprarrenal entra em modo de sobrevivência. Na suprarrenal você tem a produção de cortisol de um lado e você tem os hormônios sexuais do outro. O corpo fala, bom, agora eu preciso dela viva e não dela com tesão. Então eu vou produzir cortisol. Aí você começa a ter alterações dos ciclos menstruais, por exemplo. Você começa a ter outras alterações. Olha quanta coisa está envolvida. Os níveis hormonais caem, você pode desenvolver mais obesidade com facilidade. Enfim, não se trata só... Hoje eu escrevi isso. O mito de que, olha, se eu vou querer perder peso, eu tenho que diminuir a ingesta e aumentar a atividade. Mentira! Contaram mentira para vocês o tempo todo. Tem médico que até hoje acredita nisso. Tem profissional que até hoje acredita nisso, que fazer exercício físico ajuda a emagrecer. Não, fazer exercício pode contribuir para emagrecer, mas não faz emagrecer, não. Eu mostro com um artigo científico. Quem estiver duvidando, manda para mim aqui, que eu mando artigo científico para vocês. Então, assim, perder peso é ter uma alimentação que coloque o seu corpo no lugar. Aí você vai emagrecer. E você pode comer quantas vezes você quiser. Não precisa fazer dieta de passar fome. A ingestão, aquela coisa de tanta caloria que entra e tanta caloria que sai, é uma equação que não dá certo. Outra live aí para a gente falar sobre isso. Se você for ver o tanto de 200, 300 calorias a mais por dia que você esteja comendo, ao final de alguns anos, você devia estar com 200 quilos de peso. Ninguém chega nisso assim. Quanta gente vocês conhecem que come 300, 400 calorias a mais no dia? Se nós juntássemos tantos anos, a pessoa devia estar com 200, 215, 230 quilos de peso. Ela não chega, porque o corpo bloqueia. E assim vai. Existe um conceito chamado peso ideal, aquele peso que está no organograma do nosso corpo. Quando você começa a se alimentar mal, este peso pode mudar o seu patamar. E por isso que você ganha peso. Como é que você reverte? Com uma alimentação saudável. E por aí vai. Nossa, é muita coisa, gente. É muita coisa. Karina, se a gente puder te dar uma dica, eu acho que você deveria procurar um médico ou uma nutri que faz essa parte integrativa, que com certeza vai te orientar um bom detox, porque antes de ficar ingerindo vitaminas, você tem que limpar as bactérias patogênicas, repovoar com bactérias boas para o intestino, melhorar a sua alimentação. Não é fácil, tá, gente? A Karina colocou uma situação que é muito comum. Eu trabalho, estudo, faço estágio, então acabo me alimentando na lanchonete com o que tem. Exato. Então, para ter saúde, a gente precisa se preparar. Se preparar, você precisa, às vezes, levar alguma coisa, levar uma fruta, porque senão, no desespero, você come qualquer coisa mesmo. Comer qualquer coisa um dia não vai ter problema.
O problema é você fazer a base da sua alimentação com qualquer coisa, né? E aí a sua saúde também vai ficar qualquer coisa. Essa live vai ficar salva sim, porque o Dr. Renato é tudodebom.com. Agora, então, só resumindo, gente, um pouquinho, a gente falou, bom, a grande maioria de quem tem diabetes, tem o diabetes tipo 2, que é aquele ligado a você produz sim insulina, mas vai aumentando, ela quer jogar a glicose para dentro, não tem mais para onde jogar, então gera resistência à insulina. E aí tem vários fatores ligados, como a gente falou, fatores de inflamação. Eu queria que você falasse um pouquinho, bom, problemas do trato gastrointestinal já falamos, saúde do fígado já falamos, hormônios sexuais desequilibrados. Isso, eu acabei de dizer, né? Quando você tem, na verdade é assim, depende muito da faixa etária que você se encontra, do período, se eu estou falando aqui com uma mulher na perimenopausa, na menopausa, já menopausada, e homens também, né? Já depende da idade, mas assim, normalmente nós temos um órgão chamado suprarrenal, que são duas boinazinhas que estão em cima dos nossos rins, que contribuem muito para o equilíbrio hormonal. E quando você está diante de um estresse e a inflamação, por exemplo, intestinal, que a Karina provavelmente está, ela gera um sinal para que o cortisol da sua suprarrenal é o seu remédio. Quando você vai no médico e está inflamado, o que o médico te dá? Ele te dá um anti-inflamatório. Você tem isso. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, assim, o senhor cura a doença? Ele olhou com aquela carinha boazinha de Chico Xavier e falou assim, não, meu filho, o corpo já tem a cura dentro de si. E é verdade, nós já temos. Então, o médico vai te dar um Voltaren, um Cataflam, ou um Meticortem, alguma coisa, corticoide, etc. Você tem isso dentro de ti, sendo produzido a todo instante. Se ele não está trabalhando como anti-inflamatório, o cortisol está ajudando na cronometragem do seu dia circadiano. Olha que coisa linda. Então, quando você está inflamada, você começa a ter uma sobrecarga na produção de cortisol pela suprarrenal, que tem que ficar defendendo você. Você está inflamada, ela vai liberando remédio, vai liberando remédio. Isso tudo vem de uma coisa anterior. O cortisol e os hormônios sexuais são hormônios esteroidais. O que significa isso? Eles são decorrentes do colesterol. O colesterol é que vai se transformar na cadeia de produção, seja lá do cortisol ou dos hormônios sexuais. Então, um indivíduo que está inflamado, ele pode começar a desenvolver desequilíbrios na testosterona, nos estrógenos, na progesterona, porque nessa cascata ou eu produzo cortisol, ou eu produzo os hormônios sexuais. E aí eu vou identificar alterações nos níveis de androstenediona, de dehidroepiandrosterona, eu vou ver os níveis de testosterona ficarem alterados, como eu já vi muitos indivíduos jovens, na faixa de 30 anos, 25, 30 anos, um jovem masculino, com testosterona em torno de 200, de 150. Por quê? Porque estão extremamente inflamados. Quando você resolve essa inflamação, você começa a trazer esse indivíduo para a sua normalidade. É impressionante, eu acompanho a dosagem hormonal desses indivíduos. Ela melhora, sem ter que fazer reposição nenhuma. Por quê? Porque você vai dando um alívio para a suprarrenal. Fala, olha, suprarrenal, fica tranquilo agora, porque eu vou resolver esse problema. A desbiose muito intensa, às vezes, Karina, você tem que chegar na medida extrema. O que é a medida extrema? É fazer uma antibiótico terapia e esterilizar aquele intestino para repovoar novamente. Muitas vezes, em alguns casos, foram poucos, mas em alguns casos eu tive que fazer isso. Eu tive que entrar com uma medida drástica porque o grau de desbiose deste indivíduo era muito alto. E ele não estava melhorando. Então, por isso, o importante, o estresse prolongado cessa a menstruação, claro, é o que eu estou dizendo, você vai estar numa dança hormonal aí violenta. Quando você começa a corrigir tudo, você começa a ter os níveis estabilizados e tudo volta à sua normalidade. Síndrome de ovários policísticos, por exemplo, estão relacionados à resistência à insulina, que vai causar diabetes, mas pode relacionar com síndrome de ovário policístico. Vitamina D, no nível que você está, a vitamina D corrigida poderá ajudar, por exemplo, a regulação do diabetes, poderá ajudar a regulação do síndrome do ovário policístico. Mulheres que têm dificuldade em engravidar, eu tive casos, nada como você ter uma vida, cabelinho branco já, você ter casos que assim, a mulher não tinha filho, vitamina D de 12, 11, é um negócio assim, extremamente baixo,
corrigimos a vitamina D, o Renatinho está até hoje brincando. Oh, que beleza! Não é filho meu, não, mas ela homenageou o mediquinho. Por quê? Porque disseram para ela que ela não ia ter filho mais, que ela não segurava, ela abortava, ela abortava, ela abortava. De repente, está lá. Então, tem muita coisa bacana que a gente pode conversar, gente. Então, com relação aos hormônios, é isso. Ocorre esse desbalanço em função da inflamação, em função do leaky gut, em função do desequilíbrio da dança dos hormônios relacionados à resistência periférica à insulina. Isso é impressionante como ela está relacionada com muitas doenças. Acho que Renato, Oi. Respondeu. Tem a Barbie Cici. Barbie Cici, coloca a pergunta, eu não entendi. Ela colocou, por favor, sobre o paute feito com proteína isolada de soja. O que será que é isso, paute? Não entendi. Eu não entendi essa pergunta. Coloca de novo. O que você quer saber? O pão feito, é o pão, né? O pão feito com proteína isolada de soja. O pão? Eu não sei se é isso, parece que é isso, não é? É. Então, gente, deixa ela refazer a pergunta, vamos ver se ela refaz, aí a gente já vê o que ela pergunta. Daqui a pouco ela entra aqui e a gente responde. Mas falar em pães, isso é uma coisa engraçada que eu sempre vejo no consultório. Quando eu vou tratar um indivíduo com resistência à insulina, e a gente começa a querer diminuir um pouquinho os pães, né? A primeira pergunta que vem é assim, mas que pão eu posso comer? Gente, mas será que é tão necessário comer o pão? Né? Então, é aquela necessidade, ele fica sofrendo. Aí você vai prosseguindo na consulta, passou mais um minutinho, ele está lá pensando, você vê que ele está longe, você está orientando, fazendo a orientação, explicando a receita, ele está olhando para o céu. Aí ele olha para você e fala assim, doutor, e pão de queijo? Aí passa mais aí passa mais um tempinho, ele olha para você de novo e fala assim, e tapioca? Ah, não, e crepioca? Então, gente, tentem ver assim, como é que nós vivíamos antigamente. Um ciclo muito legal, que foi esse negócio que eu revi do Dan Buettner, que era as Zonas Azuis, é muito legal. A Regina é uma mulher viajada, mas se você vai lá para a Icária, na Grécia, se você vai lá para Sardenha, na Itália, você vai ver que esses velhos longevos, que são regiões, Zonas Azuis, que as pessoas são centenárias, eles têm um estilo de vida muito simples. Ninguém lá vai na academia, ninguém. Eu tenho uma tia que mora na Sardenha, ela não faz academia nenhuma, mas ela me deixa de língua de fora porque ela anda quilômetros. Eles estão acostumados a ter aqueles sem estresse, uma vida tranquila, valorizam as relações familiares, sabem priorizar os seus momentos. Loma Linda, na Califórnia, são adventistas do 7º dia, eles têm um sábado para não trabalhar. Então, olha quanta coisa diferente que você fala, são regiões tão isoladas. Okinawa, no Japão, Loma Linda, na Califórnia, Nicoya, ali na Costa Rica, são totalmente diferentes. E o que tem em comum? Tem em comum isso, o estilo de vida que prioriza algumas coisas básicas. Normalmente se alimentam mais de vegetais do que de carne. Eu não vou dizer que eu concordo com isso, mas, claro, eu não como carne a dar com pau. Mas eu como carne, eu sou carnívoro. Mas eu acho que equilíbrio é a palavra bacana. E alimento de verdade. Muita verdura, muita fibra, umas frutas vocês podem comer. Ao invés de comer doce, como uma fruta. Com certeza, você vai ficar muito bem, vai perder peso com extrema facilidade ao ter um padrão de alimentação correto. Se eu tiver errado, alguém me corrija aí, por favor. Então, vamos fazer assim um checklist agora. Então, o que eu posso fazer com o paciente diabético, Renato? Então, em primeiro lugar, é fazer realmente um rapport geral da vida dele. O que ele faz, como é que está a atividade esportiva aí, é importante. Né? Então, ver como é que está o perfil alimentar, se tem condições de fazer um acompanhamento em conjunto com a nutricionista. Lá no consultório eu tenho a nutricionista, então a gente faz tudo em conjunto. Elaboramos um plano. Vamos ver como é que está a vida dele, social, familiar, individual, no trabalho, no relacionamento. Então, a gente faz todo esse screening, é importante. Na medicina funcional, a gente descobre muitas coisas só na história médica, na anamnese inicial. Um exame físico, e aí você começa a orientar. Então, a dieta em primeiro lugar, hidratação adequada. Eu tenho muito paciente idoso não bebe água, eles esquecem de beber água. Então, oriento muito para hidratação, oriento para começar o dia bebendo 1, 2 copinhos de água, pelo menos, todo dia de manhã. Depois disso, uma atividade física, que não precisa necessariamente ser uma atividade física exagerada. A avaliação laboratorial vai me determinar, aí sim, viu, Karine?
você vai ter um perfil metabólico para ver, eu preciso dar selênio, zinco, magnésio. Claro, eu vou dar tudo isso, eu uso tudo isso no meu dia a dia, mas eu uso um mapa e vou controlando periodicamente com exames de controle, acompanhando a evolução disso. O que eu menos me preocupa é se eu vou dar um remédio para o diabetes. Normalmente, esses pacientes diabéticos, quando vêm para mim, já vêm tomando. O que acaba acontecendo? Ao longo do tempo, eles vão modificando seu estilo de vida. A coisa mais gratificante do mundo é você ver e falar, doutor, eu estou sem o diabinese, estou sem a metformina, melhorei, emagreci. Ele emagrece, ele perde peso. Então, estimular a perda de peso de uma forma adequada. Eu olho para o exercício físico como uma atividade que faz parte do ser humano. Se vai fazer academia, ok, ele gosta, ele curte, ok, mas eu não mando meu paciente ir para academia. Eu quero que ele ande, eu quero que ele mexa um pouquinho. Depois, É movimento, né? Movimento. Se ele for mais idoso, eu oriento para tentar mexer um pouco a musculatura por conta do empobrecimento muscular, da sarcopenia. Então, a alimentação, sono adequado. Tem que dormir. Bom dia, tem que dormir. Boa noite, tem que dormir. Então, o sono, correção do sono, ajustar. No começo, muita gente tem muita dificuldade. Ela mesma falou que ela tem dificuldade de dormir à noite. Por quê? Porque o ciclo do cortisol está totalmente anômalo no seu caso. Então, quando você está acordando à noite, é porque seu cortisol está fazendo você despertar. Não é que você acordou porque você quer fazer xixi. Aí você acordou, você despertou, você ganha a sensibilidade que tua bexiga está com um pouquinho de xixi. Aí você fala, eu acordei porque eu quero ir no banheiro. Não é isso. Se você tiver um sono profundo, você dorme. O sono, a reposição vitamínica. Claro que as vitaminas são importantes. Vitamina D, já falei, eu procuro manter um nível adequado de vitamina D para que ele corrija várias disfunções. A gente sabe que vitamina D é importante para a depressão, para a ansiedade, para o controle glicêmico, para a hipertensão. Vitamina D é vida. Mas assim, gente, não é para sair tomando vitamina D. Senão todo mundo sai da live dizendo, o doutor Renato falou que é para tomar vitamina D, eu vou tomar. Eu acho que não é isso. Procure, como a Regina falou, médicos que tenham esse linguajar com vocês e procurem te dar essa assistência, essa orientação e esse monitoramento. Ao longo do tempo, o que acontece com os meus diabéticos? Eles acabam... Hoje eu tenho diabéticos que eu vejo uma vez por ano. Eu vejo 2 vezes por ano acima de 85 anos de idade. Eles ficam com uma gracinha. Eu tenho os espoleta, que dá vontade de dar uns tapas, mas na maioria eles ficam bonitinhos, eles se controlam. Então, 2 vezes por ano nos mais de 85 anos. Na faixa de idade que eu estou vendo muita gente aqui, 1 vez por ano, quando chegou no equilíbrio, 1 vez por ano. E eu tenho vários pacientes que estão sem medicação nenhuma. Começaram com 2, tipo um Daunil e uma metformina, ou um diabinese, uma metformina, hoje estão sem nada. Comendo, se alimentando muito bem. É difícil, é difícil. Pisa na bola de vez em quando, pisa na bola de vez em quando, mas é diferente do que quando ele pisava na bola o tempo todo. Então, acho que o básico é isso, Rê. Então, gente, resumo da ópera. Se você tem uma doença crônica e às vezes algum colega disse para você não tem cura, procure rever, gente, procure a opinião de outro profissional, um profissional que te veja de uma forma integral, porque eu conheço muitas histórias, até histórias de pacientes com câncer, tipos de cânceres gravíssimos, né? Onde o oncologista falou, você tem alguns meses de vida. E essa pessoa foi atrás de outras respostas e viveu 17 anos. Inclusive, eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho esse aqui, que é um colega, é um neuro, né? Se chama Anticâncer, Prevenir e Vencer usando Novas Defesas Naturais. Não sei se você conhece, Renato. É maravilhosa a história. Ele controlou é exatamente muito, isso. Ele controlou bem o câncer dele. Ele tinha meses de vida e ele viveu 17 anos. Isso, não só com o poder da alimentação, né? E ele perguntou para o oncologista o que eu posso comer ou o que eu devo parar de comer. E é interessante que ele falou que o oncologista olhou para ele, tipo, como assim? Você tem meses de vida, né? Come o que você quiser, come um boi inteiro, sei lá, né? Então o oncologista falou, não precisa modificar nada. E ele, como era um médico e um cientista, ele não se conformou com isso. Ele falou, não, eu vou atrás de outras respostas.
Então, gente, apesar do tema, do título ser anti-câncer, a pessoa até se assusta um pouco, mas é um livro maravilhoso, né? E eu tenho um outro colega também que ele fala o seguinte: lugar de médico é na cozinha, tá? Que é um outro doutor que faz muito essa parte de alimentação natural. Esse aqui tem um livro também, e né? é isso, né? Tem um livro, é o lugar de médico é na cozinha, Exato. né? E é maravilhoso, porque realmente, gente, as coisas simples da vida, que é a base da saúde, muitas vezes a gente acha que é balela. Não, não, agora o mundo é moderno, agora é internet, agora é Instagram. Não, que papo é esse? As coisas simples da vida, gente, não tem complicação nenhuma, que é a verdade de cada um, né? Às vezes esse mundo digital não é um mundo real, né? Você vê lá uma foto, tem 1000 correções. Então, eu que trabalho muito com estética, eu pego muitos pacientes muito deprimidos, porque eles falam: ah, doutora, como eu sou feia, né? Olha como eu sou feia, tal pessoa é tão bonita. Então, não é assim, gente. Eu falo sempre que todos nós temos a nossa beleza, né? Lógico, se tem alguma coisa te incomodando, você pode ir atrás, você pode melhorar, mas nunca esquecer da base, que a base é a saúde. E a saúde da pele e o resultado de qualquer tratamento estético depende da sua saúde física e mental, né? Então, não tem como, gente. Você vai lá fazer um botox, você não tem uma vitamina no seu corpo, você não bebe um copo d'água, você não dorme, né? Eu vou passar no final da live, Karina, o Instagram da... A Nutridane é um dos exemplos, tá? Eu também tenho minha nutricionista na clínica, como o Renato tem na dele, tá? Então, tem várias pessoas muito, muito boas, mas eu deixo no final da live. Eu queria só fazer uma abordagem final, gente, porque eu gosto de trazer o doutor Renato e os outros colegas aqui, porque a gente está aqui, não precisa divulgar, mas para tentar compartilhar o nosso dia a dia, tentar compartilhar o que a gente acredita, né? E, Renato, você travou de novo. Vê se você sai, eu te chamo de novo, Renato, para a gente fazer o fechamento, né? Mas o que eu fiz essa semana, né? Vocês estão me ouvindo ou eu travei também? Vocês estão me ouvindo, gente boa? Estão me ouvindo? Vamos ver. Fala alguma coisa quem está aí na live. Estão me ouvindo? Por favor, responda. Não, fui eu que travei, eu travei. Pronto, voltei. Ah, a Regiane falou tá, Letícia também. Que susto, ninguém falou nada, eu falei, acho que eu travei também. Essa semana, no feriado, eu acordei um dia, estava pensando na felicidade, né? Aí eu coloquei essa pergunta, né? O que faz você feliz? Porque muitas vezes as pessoas, elas não param para pensar nisso, né? Elas vão vivendo, elas vão vivendo, elas vão vivendo. E de repente elas falam, ah, eu sou tão infeliz. Mas o que faz você feliz? Né? Você já pensou nisso? E aí, é interessante, né? Porque as pessoas responderam assim, ó. Viver a vida, minha família, estar com saúde, estar com minha família, ser saudável. Primeiro, Deus na minha vida, segundo, minha família e meus amigos, e várias respostas, né? Então, eu tenho um colega que ele é geriatra, maravilhoso, ele fez uma enquete no consultório dele. Vocês sabem que geriatras trabalham com as pessoas mais velhas, né? Pacientes mais velhos. E ele perguntou, por que você está me procurando? E tinha algumas alternativas. E a que ganhou foi, porque eu quero ser feliz. E, de fato, gente, não há felicidade sem saúde. Então, nós precisamos ter uma saúde plena, uma saúde física, uma saúde mental. Nós precisamos respeitar nossos limites, nos amar,
procurar ter um ritmo de vida. É lógico que tem fases da vida que não dá, né? Tem fases da vida que você está mais assoberbado, às vezes tem alguém doente na família, você tem que dormir no hospital. Não dá para falar, eu tenho que ficar em casa dormindo. Não, às vezes não dá. Mas é por isso mesmo, até nos momentos de maior estresse, que você tem que ter um suporte, uma boa alimentação, uma boa suplementação, procurar respirar, procurar ter fé, né? Independente de você ser religioso ou não, mas procurar crer, porque nós somos energia, né? Então, deixar essa energia, ter contato com a natureza, né? Olhar a natureza tudo tem tempo certo. Por que nós humanos somos tão apressadinhos, né? A gente está na segunda querendo chegar na sexta, a gente está na sexta, você já está pensando no Natal, a gente está no Natal, você está pensando no Carnaval. Então, eu acho que isso tudo, gente, deixa a gente estressado, essa ansiedade, né? Então, eu tenho procurado mudar, eu também sou uma pessoa ansiosa, mas eu tenho procurado fazer vários programas, né? De meditação, de yoga, para tentar sempre buscar o aqui e agora. Porque tudo que a gente fala para vocês que estão aí nos ouvindo, nós somos humanos também. Nós passamos tudo isso igualzinho. Tá? A gente também tem noites mal dormidas, a gente também cai na tentação de alimentação, a gente também, às vezes, teve uma época sedentário, a gente já teve bastante estresse ou tem bastante estresse. Então, isso que a gente fala para vocês, a gente está falando para a gente também. Então, por isso que eu sigo firme nessas oficinas, porque é tão importante a gente reforçar essa ideia e a gente fazer essa corrente de saúde, essa corrente sem julgamento, da gente procurar se ajudar. Eu agradeço a Karina dela ter se exposta e ter deixado a gente usá-la como exemplo, mas todos nós temos uma Karina dentro da gente, né? Que precisa de cuidados, né? Então, é isso, gente. Meu recado é cuide-se, ame-se, procure se ver de uma forma positiva. Se você está sofrendo, se você está com um problema sério, todos temos problemas, né? Então, procura entender isso. Se nós estamos no planeta Terra, nós vamos ter problema para resolver. Quando a gente não estiver mais aqui, é que a gente já foi diplomado. Mas eu prefiro ainda ficar por aqui mais um tempinho. Agora é com você, Renata. Não, é isso mesmo. Eu acho que todo dia é um dia. Não há ninguém que tenha todos os dias perfeitos. Nós temos os altos e baixos e temos que aprender a conviver com isso. Os baixos, geralmente, eu encaro como uma oportunidade de crescimento. É o momento que eu paro, eu reavalio, falo onde que eu errei, onde que eu posso melhorar, de que forma eu poderei superar este problema. E nunca, ó Deus, ó vida, por que comigo? Não, não adianta, isso não vai te levar para nada, isso vai te estagnar. Então, a pergunta certa é, o que eu devo fazer? Como é que eu devo fazer para melhorar? Então, você tem aquela clássica história de dois irmãos que viviam numa família em que papai batia na mãe, um dia bateu na mãe, a mãe caiu, morreu, e uma das filhas ficou, são duas meninas, uma das filhas ficou revoltada, foi para cima do pai, apanhou também, o pai expulsou de casa e se afastaram. Anos depois, a filha, uma das filhas que havia ficado com o pai, o que aconteceu com ela? Ela era uma bebum, vivia na casa de Deus e o mundo, fazendo programas e isso e aquilo para conseguir sobreviver. Por um outro lado, a outra filha, ela era uma professora com uma alta estima entre os alunos, foi homenageada, etc. Quando você para e pergunta para cada uma delas, a resposta era a mesma. Ué, por que você bebe? Por que você está assim, tão acabada, minha filha? O que aconteceu também com o pai que eu tenho? Quando foram perguntar para a outra, nossa, mas como você é bem-sucedida, né? O que aconteceu com você? Também com o pai que eu tenho. Então, veja que foram duas pessoas que simplesmente encararam o problema de formas diferentes. Uma se vitimizou e disse, por que comigo? Por que comigo? E ela não evoluiu. E a outra, porque eu vou ficar assim, porque não, como eu vou superar esse problema? Então ela evoluiu, ela foi para frente. Então nunca fiquem no porquê. O porquê é uma pergunta que vai te trazer para trás. Como eu posso superar isso?
né? Então, eu acho que a live de hoje... A Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é a minha amiga, Ana geriatra, Cláudia. escritora, ela fala, fica no para quê? Para que eu estou passando com isso? Não por quê, esquece o porquê. Para quê? O que eu tenho que aprender aqui? Perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, gente, é um prazer estar com vocês. Rejane, atende jovens que estão em sobrepeso? Sim, eu tenho vários, enormes, meninos, pequenos, grandes, atendo sim, tá? Tem lá no meu contato, tem lá o contato telefônico, é só clicar, já vai para o Zap, pode agendar na minha central, à vontade, tá? Não quero obrigar ninguém, mas estou à disposição. E agradecer a todos vocês, convidando-os a refletirem um pouquinho sobre como está sendo a minha vida hoje. Qual é a simplicidade que eu tenho na minha vida hoje? Eu sou feliz? Eu estou comendo tudo o que eu devo comer? Posso melhorar? Perguntaram também aí o livro lá, é a dieta do Ikigai, né? O Ikigai é uma filosofia lá do pessoal de Okinawa, que é o seguinte, eles comem 80%, eles saem da mesa com fome. A moral da história é essa. Por quê? Nós sabemos já de experiências até com ratinhos que se nós fizermos uma restrição calórica, isso aumenta, isso prolonga a vida dos ratinhos. Então, os Ikigai, os Okinawa, praticam o Ikigai, que é comer 80%, não ficar empanturrado, cheio, arrotando arroz para cima, e vivem mais, são centenários. Agora, essa é uma característica lá dos Okinawa. Junta tudo isso, você vai ter um pouquinho. Então, aí depois de uma série de coisas, eu fiz um apanhado mostrando que existem coisas incomuns que são fáceis de cada um de nós adotarmos. Temos que mudar o estilo de vida. Estamos vivendo uma sociedade que foi moldada pela indústria alimentícia, principalmente, e, de um outro lado, subsidiada pela indústria farmacêutica. Então, nós temos aí um direcionamento que há muitos anos está errado. Conceitos errados que foram implantados. Mas se nós regredirmos um pouquinho, vivemos o mais simples possível, vocês vão ver que vocês vão desfrutar de uma saúde incomensurável. Eu me sinto feliz, eu posso morrer amanhã, não sei. A Deus pertence o meu destino. Quero morrer o mais velho possível. Quando me perguntam, eu falo, pelo menos de 120 para lá, porque eu deixo aberto, quero viver mais. E atendendo... Mas viver, né? Não é viver, então, atendendo, trabalhando e vivendo feliz. E fechar meus olhos e não acordar mais. E isso me dá a juventude. 120, eu já estou no meio do caminho. Já fiz 60, agora faltam mais 60. Mais 60 dá para eu fazer muita coisa ainda. E quero fazer. Tá? Muito obrigado. Então, eu vou combinar assim. Eu vou lá no Renato para ele cuidar de mim, que eu também estou a fim de viver mais de 100 anos, né, Renato? Vamos depois o Renato vai lá para eu furar ele também um pouquinho, ó. Não, estou precisando. Alguém falou aí, olha a pele. A pele é bonitinha, mas tá precisando... A pele tá bonita. Também com tanta melatonina que ele usa, a pele fica esticadinha. Mas eu tô vendo umas coisas para eu furar aí, já tô de olho, ó. Tem um monte aqui. Ô, gente, eu quero coraçãozinho aqui. Doutor Renato merece muito coraçãozinho. Furo nele, isso mesmo, Regiane. Ô, Regiane, obrigado, hein? Eu adoro agulha, né? Você sabe que até os pacientes falam para mim, Renato, doutora Regina, como é que você fica nas férias? Porque você pega a agulha, seu olho brilha. Eu falo, nas férias eu tenho que furar marido, né? Vai furando o marido com garfo ainda. Pior ainda, não é com seringa, né? Com garfo. Vai espetando o maridão. Assim. Credo, Renatão. Eu não tinha pensado nisso. Depois tentar essa tortura. Eu dei ideia, não pode. Não, então esquece. Ó, semana que vem, gente, eu quero coraçãozinho, que a semana que vem eu vou chamar uma querida que a gente vai falar de o poder dos pensamentos e dos sentimentos positivos. Oba. Será que pensar positivamente, será que mandar mensagens positivas do seu coração para as pessoas podem mudar a sua energia? Podem mudar a energia de quem recebe? Será? Eu acho que a gente até intui a resposta, né? Mas vocês vão ver aqui relatórios que vocês vão ficar de queixo caído. De repente, a gente muda a alimentação através da oficina de hoje e começa a mudar também a forma de agir mentalmente, né? Então, ó, muito obrigada por vocês que estão com a gente. A Regiane falou que ama virar peneira. Não, uma peneirinha, né? Então, ó, muito obrigada. Obrigado, Renato.
maravilhoso, como sempre, arrasando, tá? A live vai ficar salva. Vocês podem fazer os comentários. Renato, eu vou pedir para você colocar o nome do livro lá na live. Mas tem no Instagram do Renato, todo dia ele dá 1, 2, 3 dicas muito bacanas, tá? Ele é muito estudioso, admiro muito. Seguem o Renato lá, gente. Boa noite. Boa noite.